E aí, galera, como é que vocês estão? Tô ótimo, graças a Deus. Espero que vocês também sigam pedindo a Deus que abençoe, proteja e oriente cada um de vocês. Nós estamos aqui no aeroporto Pinto Martins e o Ceará viajou neste sábado para enfrentar a equipe do Palmeiras. A partida acontece neste domingo às 4 da tarde no Allianz Parque. Tem um outro vídeo onde a gente fala muito em relação a essa partida, fala também das contratações do Ceará, mas nesse vídeo a gente vai conversar sobre esse embarque porque houve uma surpresa no embarque. O Fernandinho já se esperava que não viajasse por conta da contusão, que está sendo tratado pelo departamento médico, mas também não viajou com a delegação o Pedro Henrique, e ele estava relacionado, tanto que o grupo tinha 23 relacionados. Mas o Pedro Henrique não foi com o grupo. Eu vou explicar no vídeo o porquê do Pedro Henrique não ir. Também tem um jogador que vocês pediam muito, atacante, viajando com o grupo para essa partida, depois de algumas partidas sendo ausência na relação, ausência como opção no banco de reservas. E eu também trago o provável time do Ceará para esse jogo contra o Palmeiras no vídeo. A gente vai entender como será o time com o Pedro Henrique e como será o time se o Pedro Henrique não conseguir viajar. Então, você fica com uma... Antes disso, tem que pedir para vocês que deixem seus likes. O like sempre é muito importante. Então, seu like, seu joinha, seu gostei, seu legalzinho, ele é a confirmação de que você gostou do vídeo, a sua aprovação ao nosso vídeo. Agradeço demais por você, amigo, amiga, deixar o seu like aqui e ele dá um up no nosso canal e é muito importante para nós. Se você ainda não é inscrito no canal, está na hora também de se inscrever. Página principal, vá lá, clique no inscreva-se, vire um inscrito e assim ative o sininho com todas as notificações. Se você confirmar todas as notificações depois da sua inscrição, sempre que tiver vídeo novo, você vai ter a alternativa de assisti-lo rapidamente. A plataforma manda o aviso, a notificação para você. É por isso que é tão importante que você confirme todas as notificações. Vamos a uma mensagem de Primos Motopeças e no retorno a gente conversa sobre essas informações que a gente passou e vamos tentar entender que Ceará será esse para enfrentar a equipe do Palmeiras. Primos Motopeças, o seu distribuidor de bons negócios. Pois é, o Ceará viajou para essa partida, vai enfrentar a equipe do Palmeiras. É nesse domingo, é 4 da tarde, é no Allianz Parque, é gramado sintético. O Ceará já jogou esse ano pela Copa do Brasil há bem pouco tempo no gramado sintético, então não pode entender que é uma novidade e os jogadores, em sua maioria, já devem ter se adaptado a isso. Pois é, vamos lá. O Ceará viajou com 22 jogadores. Os goleiros Bruno e Richard, os laterais Fabiano, Rafael Ramos, Matheus Bahia e Nicolas, os zagueiros, também 4, Marlon, William Machado, Éder e Marcos Vitor, 4 volantes, o Fernando Sobral, o Dieguinho, o Richardson e o Lucas Lima, 3 meias, o Mugni, o Lourenço e o Matheus Araújo, e 5 atacantes, o Galeano, o Pedro Raul, o Ailon, o Bruno Tubarão e o Guilherme. Portanto, foram esses os atletas do Ceará que seguiram a São Paulo. Vocês já devem ter sentido falta, a gente falou aqui nos destaques
do Pedro Henrique. O Pedro Henrique estava relacionado, mas não viajou com o grupo. Por quê? Porque na noite da sexta para o sábado, o Pedro Henrique ele passou mal. Já tentei confirmar se era um problema estomacal ou problema de outra ordem, mas a única informação que eu tive é que ele passou mal, provavelmente algo estomacal, que normalmente é o que acontece. Essas viroses acabam afetando o estômago do atleta, mas ele passou mal, não é nada grave, foi o que me disseram. Ele foi medicado e estava acompanhado pelos médicos. E ainda existe a possibilidade dele viajar para a partida contra o Palmeiras. Ou seja, realmente não foi nada tão grave, porque algo grave certamente o tiraria de cara da partida. Era algo que ele não poderia entrar num voo nesse momento da viagem, os jogadores do Ceará foram, mas ele pode ficar bem e ainda viajar para essa partida no Allianz Parque. Então, vamos aguardar o que é que vai acontecer em relação ao Pedro Henrique. Quem viajou? O Guilherme, eu dizia que era um jogador que muitos torcedores me perguntavam, mas por que não está indo para os jogos? O Guilherme viajou para a partida. O Guilherme é uma opção para o ataque, é uma opção de centroavante e está indo, é um jovem atleta, há bem pouco tempo o Ceará adquiriu 50% dos seus direitos econômicos e o Guilherme é um ativo hoje do clube, mas um jovem atleta, o Léo Condé o elogiou muito, mas tem preservado o jogador e dessa vez relacionou o Guilherme para a partida. A gente tem que levar em consideração que isso acontece também porque o Fernandinho está ainda em tratamento no departamento médico, por isso o Fernandinho fica fora, o Guilherme viaja. Outra dúvida que vocês tinham pela partida contra o Flamengo era o Richarlison. O Richarlison saiu na maca, substituído na segunda etapa de jogo, mas ele fez exames, fez avaliações, estava sem dor e os exames mostraram que também estava sem lesão. Boa notícia, o Richarlison participou dos principais treinos e está também com o grupo para essa partida contra o Palmeiras, então também à disposição, né? Ótima notícia para o time do técnico Léo Condé. E como é que será esse time do Léo Condé para essa partida contra o Palmeiras? Bem, vocês lembram do time que jogou contra o Flamengo? Pois é, a ideia é que fosse essa mesma equipe, ou seja, ela teria o Bruno no gol, Fabiano, Marlon, o William Machado e o Matheus Bahia, teria Richarlison, Dieguinho, Lourenço no meio campo e teria Pedro Henrique, ou seja, Galeano, Pedro Henrique e Pedro Raul no ataque. Mas, se o Pedro Henrique não puder ir, o que vai acontecer? Vai acontecer que o técnico Léo Condé vai prescindir do seu sistema com 3 atacantes e vai jogar para essa partida no 4-4-2, com o Mugni entrando no lugar do Pedro Henrique e ficando na frente Galeano e Pedro Raul. E aí como é que ficaria o time? O time ficaria com Bruno no gol, a defesa a mesma, Fabiano, Marlon, William Machado e Matheus Bahia, o meio-campo com Richarlison, Dieguinho, Lourenço e Mugni, aí com 4, e o setor ofensivo com Galeano e Pedro Raul. Portanto, deve ser esse o Ceará para enfrentar o Palmeiras, se não tiver o Pedro Henrique, e se tiver o Pedro Henrique, deve ser o outro sistema, o mesmo time que enfrentou a equipe do Flamengo. Então vocês já estão muito bem informados no pré-jogo de vocês, sabendo que Ceará deve estar em campo diante do Palmeiras às 4 da tarde. Como precisa ser o Ceará para jogar essa partida? Ele precisa ser um misto dos outros jogos. Ele precisa ter a inteligência que teve contra o Cruzeiro, a força de vontade que demonstrou naquela partida para virar o jogo. O mesmo ele fez diante do Flamengo, não virou o jogo, mas empatou e teve chance clara com o Ailon de virar a partida contra a equipe do Flamengo. Precisa daquela resiliência, entender que tomou o gol, mas entender que aquele não é o resultado final da partida, que ele pode transformar o jogo a seu favor, pontuando, como pontuou diante do Cruzeiro com 3, uma vitória, como pontuou diante do Flamengo com um empate. Precisa de tudo isso
e precisa ainda mais. Precisa de paciência, precisa de tranquilidade e precisa não errar. Porque diante do Palmeiras é tudo muito mais difícil. Eu entendo que é bem mais difícil você virar um jogo contra o Palmeiras do que contra o Flamengo. E entendo que o Flamengo é um time melhor do que o Palmeiras. Mas o Flamengo te dá espaços, o Flamengo não joga os dois tempos com a mesma intensidade, nunca jogou, não vejo o Flamengo jogando dois tempos com a mesma intensidade. Já o Palmeiras sim, joga o tempo todo com a mesma intensidade. É um time que marca muito bem. As trocas que são feitas com o elenco que o Palmeiras tem, o time não perde qualidade e é um time que não tem escrúpulos para simplesmente, mesmo jogando em casa, te entregar a bola e esperar os espaços que o seu time vai dar para que ele possa matar o jogo. É por isso que o Ceará precisa não errar, se possível não tomar o gol, e precisa ter a inteligência emocional para também saber tocar a bola sem dar espaços de contra-ataques para a equipe do Palmeiras. É um jogo difícil, as partidas contra o Palmeiras têm sido assim, as partidas contra o time do Abel sempre são complicadas, estilo xadrez, ele sempre coloca uma pegadinha ali para que você perca a sua peça principal, para que você dê espaço e tome o gol falando em futebol, e o Ceará não pode deixar que isso aconteça, tem que ter a tranquilidade, tem que ter a inteligência, tem que ter o foco, tem que ter a forte marcação e tem que continuar sendo o time que, nos últimos jogos, mostrou uma tranquilidade que não tinha mostrado em vários momentos nesse Campeonato Brasileiro e mostrou também a personalidade que o time mostra desde o começo do ano, mas que se tornou ainda mais forte desde a partida diante da equipe do Cruzeiro, quando essa personalidade se transformou também em virada dentro do jogo, em pontuação na casa do adversário, em mostrar para o Campeonato Brasileiro que o Ceará pode enfrentar qualquer equipe, até o líder Cruzeiro, até o líder Flamengo, de igual para igual. Então é isso tudo que o Ceará precisa ter para tentar um bom resultado no Allianz Parque. Nós devemos lembrar que o Palmeiras segue sendo, mesmo no momento ruim que está passando, ainda mais jogando em casa, favorito para a partida. E que o Ceará precisa se encher de todos esses atributos que ele tem. Mas para chegar nele, ele precisa batalhar. Eles não vêm tão fáceis assim. O Ceará precisa batalhar, precisa se focar. Ele precisa comprovar todos esses seus principais atributos nessa partida para ter chance de sair com algum ponto do Allianz Parque. Amigo, amiga, sempre bom conversar com todos vocês. É muito legal a gente ter esse momento aqui. Não esqueçam de deixar seus comentários. Agradeço demais por vocês comentarem e eu mesmo passo para vocês todas as respostas. Também quero pedir que você deixe seu like e agradeço muito pelo seu like. E ele é extremamente importante. É ele que define o crescimento do nosso canal, que dá a condição de que outras pessoas com seu mesmo perfil também sejam atingidos pela plataforma com as nossas informações e com os nossos vídeos. Então, meus sinceros agradecimentos por você deixar o seu like, o seu joinha, o seu gostei, o seu legalzinho, o seu ok. Na verdade, a confirmação de que você aprovou, que você gostou do nosso vídeo. E se você não é inscrito, olha, está na hora de se inscrever. Eu sempre colocava aqui o percentual de inscritos e de não inscritos que assistem os vídeos em continuidade, não é aquele que assiste uma vez, é aquele que assiste várias vezes. E nesses últimos tempos, o número de não inscritos tem superado. A marca era normalmente de 1/3. E agora ela está em quase 50%. Quer dizer, ela já foi de 2/3, né? Caiu para 1/3 e agora está em quase 50% de não inscritos que assistem os nossos vídeos. Então, se você é um desses ainda não inscritos que assiste o nosso vídeo, está na hora de você ir lá e também fazer a sua inscrição. Se você tem dificuldade de chegar na página principal do canal, a descrição aqui embaixo, o primeiro link é para a página principal. Você clica nele, vai na página principal, tem lá inscreva-se, você clica, vira um inscrito, tem o sininho, você clica também, ativa todas as notificações e sempre que tiver vídeo novo e sempre que tiver nova informação, tem vídeo novo, você vai poder ser
um dos bem informados com os nossos vídeos aqui no canal. Eu agradeço demais por isso. Então, vire um inscrito, está na hora de você também fazer a sua inscrição no canal. E os outros links da descrição, eles são para as nossas redes sociais. Então você pode nos seguir no TikTok, pode nos seguir no Instagram, pode nos seguir no Twitter. Se você tem as 3 redes, pode seguir nas 3. Se você tem aquela sua rede preferida, você pode ir lá e nos seguir na plataforma melhor que você achar, que você quiser. Então, ficam lá os links para que você possa também nos seguir nas demais plataformas. Não esqueça de compartilhar o vídeo, aquele grupo de amigos, aquele grupo da família, aquele grupo de alvinegros, aquele grupo de trabalho. O vídeo pode ser compartilhado e seus amigos e amigas também ficarão informados aqui conosco. E mais uma vez eu agradeço pela ajuda, a cooperação de todos vocês. Nosso compromisso segue vivíssimo. Se Deus nos permitir, voltaremos com os próximos vídeos. Até lá!